Você não precisa largar tudo para começar no digital, mas se você continuar tentando sem estrutura, você provavelmente vai desistir antes de ver qualquer resultado. E eu sempre recebo mensagens de pessoas dizendo: eu queria ir para o digital, mas eu não tenho ideia de por onde começar. Ao longo dos meus 15 anos de carreira, eu já testei alguns formatos de trabalho digital. Alguns deram certo, outros nem tanto. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, foi que para começar você precisa de estrutura e de planejamento. Neste vídeo, eu vou te mostrar como começar no digital sem largar o seu trabalho atual e sem tomar decisões impulsivas. E vou te contar também por que eu decidi transformar isso num projeto piloto que eu vou testar junto com vocês de forma totalmente transparente. E pensando nisso, eu trouxe aqui 4 pontos para te ajudar a começar a refletir e a começar a se organizar aí se você quer mudar para o digital de uma forma que você não precise largar tudo. Eu, já falei aqui em algum outro vídeo que eu não concordo muito com essa frase aí de largar tudo. Não é a melhor estratégia, eu acho que você tem que começar as coisas em paralelo, testar, e aí, se elas derem certo, você continua. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é a parte de clareza do objetivo. Eu queria que você pensasse no porquê que você quer fazer essa mudança para o digital. Você quer começar no digital porque você quer ter mais flexibilidade para poder passar mais tempo com a sua família, poder ir numa reunião de escola do seu filho se precisar, numa sexta-feira à tarde, sem pedir para o seu chefe, ou simplesmente poder trabalhar de casa todos os dias e ter um contato um pouco maior aí com as pessoas que moram contigo, ou você quer virar um nômade digital, que é uma possibilidade também, e você quer trabalhar de onde você quiser, você quer passar um período talvez na Ásia aqui como eu, ou você quer, sei lá, passar algum período em qualquer outro lugar, pode ser até inclusive no Brasil, a gente tem lugares ótimos no Brasil também para você passar um período trabalhando. Então eu queria que você, na verdade, pensasse e talvez até anotasse num papel, pegasse um papel e caneta para você anotar aí, que eu acho que pode talvez te ajudar na reflexão. Eu sempre falo de testar em paralelo, mas antes de entrar nessa parte específica, eu queria falar aqui do ponto 2, que é ter o mínimo de estrutura. E não é começar abrindo o seu CNPJ, não é começar a ter um super plano ultra mega blaster aí de marketing. Eu queria que nesse ponto aqui você começasse pensando no que você vai fazer. Você já tem uma ideia de uma empresa que você vai abrir? Você já tem algum tipo de produto, seja ele físico ou digital, que você queira fazer? E aqui, como a gente está falando em coisas digitais, normalmente o produto vai ser digital. Você já cria conteúdo? E aqui um pequeno parênteses, eu acho que para criação de conteúdo, para quem está começando, eu indicaria fazer em paralelo com outra coisa, porque criação de conteúdo, e acho que isso eu posso falar porque eu estou fazendo isso agora, é uma coisa que demora um pouco, mais a médio e longo prazo, Eu acho que a forma mais, talvez, fácil, e aqui eu coloco entre várias aspas, porque não quero que você ache que vai ser fácil, que vai ser do dia para a noite, não vai ser, mas é a venda de uma habilidade. Então aqui existem 2 casos, que ou você já tem uma habilidade, que era no meu caso, por exemplo, eu era responsável por um e-commerce no meu CLT que eu fiz lá na França, e neste e-commerce, uma das coisas que eu fazia era a aquisição de pessoas, para chegarem no site. E nesse site, nesse e-commerce, eu fazia muito SEO, que é o Search Engine Optimization. São estratégias que você coloca em sites, qualquer site, para você conseguir performar melhor no Google e nas inteligências artificiais aí, porque é onde as pessoas vão para procurar as coisas, vão para buscar as coisas. Então, como eu já tinha essa habilidade, para mim foi relativamente fácil, mas se não é o seu caso, eu quero que você reflita um pouco. Eu fiz um outro vídeo que eu até vou deixar aqui sobre como escolher o seu trabalho digital, e eu vou deixar aqui que talvez possa te ajudar na reflexão, mas é uma reflexão muito sua aí também, baseada no que você gosta, no que você está disposto a aprender, porque se você não tem uma habilidade assim clara, talvez você tenha que aprender, talvez até fazer um curso, ou aprender aqui com coisas gratuitas aqui no YouTube. O YouTube é uma mãe, quase uma mãe, vamos dizer assim, porque tem muita coisa, muito conteúdo gratuito e conteúdo bom, só que é como se fosse um saldão de ofertas, Você tem que olhar com pinças aí para você escolher os conteúdos que são bons. E falando nisso, até se você também não tem nenhuma ideia do que tem por aí no mercado, eu fiz uma análise em um outro vídeo que fala sobre os melhores trabalhos para se fazer em 2026 e ficou muito legal. Eu usei dados da Upwork, que é uma das maiores plataformas que existem aí de freelancer do mundo, Mas eu cruzei aí o salário em potencial com a dificuldade de você conseguir essa habilidade, e eu criei alguns grupos baseados também em potencial de crescimento,
Eu tô falando aqui em grandes linhas, mas vai ficar claro que se você for ver esse vídeo, e eu vou deixar ele aqui também, que talvez possa te ajudar, tá bom? E além das habilidades, se for esse o seu caso, se você for oferecer um serviço, tem outras coisas que eu queria que você pensasse. Uma delas é qual seria a sua rotina possível. Então, quando que você pode deixar um pouquinho de tempo aí para você trabalhar nesse seu projeto. E aqui eu sei, né, você deve estar se falando, mas eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não tenho tempo, né? E aqui eu acho que eu truco, porque eu acho que a gente consegue achar tempo, menor que ele seja, eu acho que a gente consegue arranjar um tempinho, que seja 1 hora, meia hora durante a sua hora de almoço, que seja 1 hora depois do jantar, depois que você colocou as crianças para dormir. Um pouquinho de tempo a gente consegue, e é claro, né, que a gente vai ter que escolher algumas coisas para deixar de lado, e eu te garanto que se você olhar aí na tela do seu celular, você deve passar um tempo considerável aí por dia. Se você reduzir um pouco esse tempo do seu celular, talvez você possa aí utilizar para trabalhar no seu projeto um pouquinho por dia. No meu caso, por exemplo, era depois que eu voltava do trabalho, alguns dias da semana, pelo menos 1 horinha, e eu tentava trabalhar um pouco nos meus projetos de freelancer, e também no final de semana. Só falando aqui do meu exemplo para você talvez poder usar de inspiração, mas é claro que vai depender de cada rotina e de cada um, né? Então é muito específico para sua realidade. E o ponto 3 aqui é o famoso testar em paralelo, que isso eu acho super importante e eu sempre falo por aqui também, porque eu acho que faz parte do planejamento, até para você reduzir aí a sua pressão, né, financeira, porque se você continua tendo um dinheiro entrando, até reduz a sua carga mental de não ter que ficar preocupado tanto com dinheiro, para você poder se dedicar aí ao seu projeto. Mas eu acho que pelo menos um teste de conseguir alguns clientes, por exemplo, e idealmente esperar até você ter clientes recorrentes, eu acho que é super válido. E aqui a ideia é testar, eu vou falar um número aqui, mas pode variar, tá? Vai depender de quanto tempo você vai demorar para arranjar um cliente, vai depender de algumas variáveis, mas aqui eu te desafio a testar por pelo menos 90 dias, e aí se não fizer sentido os 90 dias, testar por um pouco mais, mas não significa que depois de 90 dias você vai largar tudo, não é isso que eu estou dizendo, eu só estou dizendo que para você pelo menos testar nesses 90 dias, porque é uma média de quanto tempo você vai conseguir para testar a sua habilidade e testar o mercado também, porque, né, no final das contas tem que ser um serviço que as pessoas querem, e normalmente nessa habilidade você já vai escolher alguma coisa que as pessoas buscam, né, mas para você testar até para ver se você gosta, se é uma coisa que você gosta do dia a dia lá, do trabalho que você vai acabar fazendo por pelo menos alguns, né, não sei quanto tempo, mas pelo menos alguns meses ou anos, né. E antes de partir aqui para o ponto 4, eu só queria pedir para vocês ficarem comigo depois que acabar esse ponto 4, porque eu quero contar para vocês sobre um projeto que eu tô fazendo e que é muito legal e que muito provavelmente vai poder te ajudar também, mas eu queria saber aí um pouco a sua opinião sobre isso e eu vou ser muito grata se você ficar comigo aí, porque é um projeto muito legal, eu acho que você vai gostar. Então, entrando aqui no ponto 4, que é pequenas provas de mercado, que entra um pouco no que eu já falei, né, que é testar o mercado, então é ter um primeiro cliente, ver como você se sente e depois de a partir já tentar outros clientes, porque normalmente quando você consegue um cliente, você já tem mais informação para colocar no seu portfólio, que é uma das coisas mais importantes que você vai ter que fazer para conseguir clientes. E eu até vou deixar aqui na tela um outro vídeo que eu fiz em como começar como freelancer, que aí eu fiz um guia bem completinho, eu entreguei muito valor nesse vídeo, sério, tá muito completinho para te ajudar aí, mas eu vou deixar aqui em algum lugar da tela para você ver se fizer sentido para você. Como eu falei, né, eu sugiro que você não teste e já largue seu emprego, eu sugiro que você continue testando até você conseguir ter uma fonte um pouco mais recorrente, e não projetos pontuais, assim, projetos com clientes que fiquem com um pouco mais de tempo. Aí eu acho que se eu puder te dar uma dica em relação a isso, eu acho que eu falaria para você testar até ter alguma coisa mais recorrente. Não faça como eu fiz. Eu saí só testando alguns projetos pontuais e sem esperar ter uma renda recorrente. Então, aprendam com o meu erro.
E agora que talvez seja um pouco mais claro para você em como você pode talvez começar no digital sem ter que largar tudo, me conta nos comentários aí se você acha que está mais claro ou se você não acha que está mais claro. Eu queria aproveitar que eu sempre recebo essas perguntas aí de como realmente começar. Eu criei uma ferramenta que na verdade ela dá um diagnóstico inicial sobre o seu planejamento aí de poder ir para o digital. Ela faz baseada no seu objetivo, né? Se você tem um objetivo de viajar enquanto você trabalha, ou se você tem um objetivo de ficar aí, ter um pouco mais de flexibilidade de trabalhar da sua casa. Então tem esses dois cenários e faz algumas perguntinhas para você para te dar um diagnóstico inicial aí. E ela ainda está em uma versão beta de teste, né? Eu não vou abrir 100% ainda, então eu vou abrir essa versão teste aqui para um projeto piloto que eu quero criar. Eu realmente acredito que pessoas que querem mudar para o digital, elas têm esse problema, né? Elas não sabem por onde começar, mas eu queria entender melhor qual é o problema, qual é o principal problema que você enfrenta, e a ideia desse projeto piloto é que ele comece com uma ferramenta, então você vai fazer lá seu diagnóstico, e até por isso que é bem importante que as pessoas que aceitarem me ajudar, elas têm que estar nessa condição, né? Elas têm que ser pessoas que queiram migrar para o digital. E aí, em grandes linhas, a ideia é, né? Eu vou disponibilizar, vou deixar aqui o link embaixo na descrição para que você acesse a ferramenta. No final da ferramenta vai ter um link que vai te levar para um formulário. Ele é simples, ele demora de 2 a 3 minutos para responder no máximo. E aí, se eu sentir necessidade, talvez eu entre em contato com você de novo. E aí eu vou te contactar pelo Instagram, até por isso que no formulário eu peço o seu Instagram. E aí nesse link vai estar explicadinho direitinho tudo como as coisas vão funcionar. Eu provavelmente vou deixar aberto esse link até o dia 11 de março. Vai depender da quantidade de mensagens que eu tiver, de respostas que eu tiver. Caso mude alguma coisa, eu vou deixar aqui nos comentários também se estiver aberto ou não. Mas eu vou deixar avisado aqui nos comentários. E assim, vai me ajudar muito, assim, eu prometo que você não vai perder muito tempo, você não vai gastar nada com isso e talvez daí saia alguma solução muito legal. E isso não é tudo, eu quero documentar esse processo aí, então eu vou fazer alguns vídeos aqui e no Instagram, inclusive se você não me segue lá no Instagram, vai lá seguir, porque eu quero mostrar aí os meus erros, os meus acertos, os meus ajustes estratégicos, os meus próximos passos. Então eu acho que vai ser legal aí para você que tá começando no digital, a ver aí uma perspectiva de alguém que tá fazendo na prática isso, de alguém que vai provavelmente errar, que vai provavelmente aprender com isso, vai ajustar e vai continuar, né, seguir em frente. E é isso, eu vou deixar aqui o link na descrição, então vai lá dar uma olhada até o dia 11 de março, não se esquece. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.